pessoal, bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho o imenso prazer de estar com vocês aqui na TV10 e também pelas redes sociais. Acompanhe os nossos programas também pela minha página no Facebook, @Rogério Calazans Oficial, também pelo Facebook da TV10. Pelo Instagram você vai acompanhar as minhas publicações e pode acompanhar os nossos programas também pelo canal do YouTube, o meu canal Rogério Calazans, e outros conteúdos também, debate político, debate de conjuntura. Eu tenho estado muito preocupado com essa conjuntura nossa, tenho estado atento a um golpe que o Congresso Nacional está querendo dar aí à Câmara dos Deputados no Brasil, por meio daquele debate que eu já falei para vocês aqui do Distritão. Vou ficar muito atento aqui para criar uma mobilização contra esse negócio, porque é um golpe contra a democracia brasileira, mas enfim, né? Nós vamos conversando sobre isso, porque de A a Z aqui nós tratamos de tudo. Nessa semana estamos encerrando um debate sobre desenvolvimento pessoal e de forma muito prática, falando sobre padrões que você precisa estabelecer, estruturação de pensamento para que você tenha uma vida mais leve e uma vida de resultados. Eu vou continuar sobre isso na próxima semana, inclusive. Só que eu vou falar de forma objetiva como você vai estruturar os seus resultados, para você obter resultados de forma bastante prática. Ontem eu falei para vocês sobre comunicação, certo? Falei para vocês que o resultado da comunicação, o feedback que eu recebo, a resposta que eu recebo é mais importante do que a expectativa que eu tenho. Portanto, uma comunicação, ela somente é considerada perfeita, ela somente é considerada adequada, uma comunicação que alcança os seus objetivos quando eu tenho o feedback correto. Se eu não tenho o retorno correto é porque essa comunicação não foi adequada. E a culpa nunca é de quem está ouvindo. A culpa da comunicação defeituosa nunca é do interlocutor. A culpa sempre é de quem falou, de quem transmitiu. Pode ser que eu tenha problema no meio, certo? Aquela coisa, se eu estou falando no telefone e aí bem na hora H que eu ia falar a palavra não, cortou a ligação e aí apareceu só o resto da frase. Entendeu? Então, peraí, né? Então aí cortou a ligação, o meio atrapalhou. Mas a culpa nunca é de quem está ouvindo. Se você tem tido problemas nos seus relacionamentos decorrentes de problemas de comunicação, a culpa é sua, certo? Por quê? Porque você precisa falar em conformidade com o seu interlocutor. Se eu vou falar com uma pessoa que fala inglês, ou eu falo inglês com ela, ou eu arrumo um tradutor. Eu preciso providenciar os recursos necessários para me comunicar com ela. Não adianta eu ficar imaginando que ela tinha que falar português. Ah, porque ela está morando no Brasil, ou então o problema é dela se ela não fala português, se ela não entende bem português, eu vou continuar falando português e o problema é dela e ela que se vire para entender o que eu estou falando. Vai quebrar a cara, irmão, continue quebrando a cara, certo? Porque ou você providencia um tradutor, ou você nunca vai conseguir o resultado que você espera, certo? Aí você tem que providenciar os recursos. Se você não tem os recursos, você não sabe falar inglês, você tem como providenciar os recursos. Certo? Isso é muito importante, estou insistindo nesse tema porque é muito importante para você analisar como é que estão os seus relacionamentos, a sua estruturação na sua vida profissional, inclusive também, certo? Você precisa se comunicar em conformidade com o seu interlocutor. Não vá falar com as pessoas cheio de sentimento de frustração, isso já te atrapalha, isso te coloca num campo vibracional extremamente negativo, que não vai te ajudar a alcançar o seu resultado, porque eu vou falar com a pessoa já imaginando que ela tinha que saber aquilo que eu vou dizer, já com um padrão de julgamento. Retire o padrão de julgamento da sua cabeça e diga com clareza, certo? Diga com clareza. Acontece muito nas casas. Esses dias aconteceu na minha casa, posso dizer isso para vocês, né? Determinada situação, meu filho fazendo uma coisa, minha esposa com muitas atividades e ficou brava com ele porque ele não fez algo da tarefa da escola dele. Aí ele pegou e virou para ela e falou assim: eu não sabia que era para fazer assim. E aí ela estava muito brava, né, porque realmente tinha muitas tarefas sobre ela. Eu perguntei para ela, você falou para ele que era assim que tinha que ser feito? Não, mas você falou para ele? Não, portanto ele não sabe, certo? Olha quanto estresse economizaria. Retira o padrão de julgamento, não vai conversar com ninguém com aquela cara carrancuda, já partindo de um julgamento que a pessoa deveria ser de outra forma. Você não vai alcançar os seus resultados. Você quer ser um executivo de sucesso? Você quer ser uma pessoa que tenha resultado em tudo que você faça? Escute o que eu estou te falando nessa semana toda dos nossos programas. Leve a sério, porque isso aqui te leva a grandes resultados.
É desse modo que grandes executivos cresceram. E aí você tem outras coisas para você fazer. Você quer alcançar padrões diferentes na sua vida. Então você já aprendeu sobre comunicação e outras questões que eu tratei durante a semana. Agora, muito importante que uma vez que você tenha constatado o modo como está o seu mapa mental, você precisa também enxergar quais são as atitudes necessárias que precisam ser tomadas imediatamente. Se você quer compreender alguma coisa, haja. Fazer é a melhor forma de aprender. Então, se você identificou que o seu mapa mental está te levando para uma posição de fracasso, se você tem dívidas, por exemplo, você já foi lá no banco renegociar, você já ingressou com uma ação judicial de revisão da taxa de juros, você já foi lá rescalonar as suas dívidas, eu já falei para vocês da lei do superendividamento, já tomou as providências necessárias para estancar a cobrança de juros. Entendeu? Não fica, é preciso que tenha ação. Mesmo que você não saiba da totalidade daquilo que você vai fazer, que você tem que fazer, mas você precisa começar. Que à medida em que você dá um passo, você vai aprender sobre o novo passo. A melhor forma de aprendizado é por meio da ação. Não fique parado. A inação não gera resultado. Certo? A omissão gera resultado negativo. A inação não gera resultado, ficar parado, ficar quieto, certo? Ficar quieto. É necessário que você tenha a atitude. A atitude sempre vai gerar uma reação. E quando gerar essa reação, você avalia o feedback. Se foi positivo ou negativo. Porque talvez, por desconhecimento, o feedback pode ser negativo. Se o feedback for negativo, você tem que tomar outra atitude imediatamente para corrigir aquele feedback. Você não precisa e não pode ter medo dos resultados temporariamente negativos que as suas novas ações vão gerar. Os resultados imediatos, ainda que negativos, eles não podem te paralisar e não podem ser compreendidos como derrota. Para que você tenha uma vida mais leve e passe a celebrar as pequenas coisas, é necessário que você retire do seu vocabulário essa palavra derrota. Retire. Não existe derrota. O que existe são resultados. Resultados podem ser positivos ou podem ser negativos. Quando eu vou abrir uma empresa, eu tenho uma expectativa, faço um plano que eu vou vender 100. Chega lá, eu vendo 10 e eu tive um resultado negativo. Não foi uma derrota. Então, se você tem um resultado negativo, o que você tem que fazer agora? Vou fazer uma promoção para vender o resto, para poder cobrir aquele prejuízo. Ou seja, sempre diante de um resultado negativo, existe uma ação corretiva e você precisa tomar essa ação corretiva. Eu tenho certeza absoluta que, ao terminar esse programa, se você pegar um papel e começar a anotar os seus resultados negativos, aquilo que precisa ser corrigido para começar a estancar os seus problemas, você vai chegar a conclusões de atitudes que podem ser tomadas imediatamente. Às vezes, melhorar a comunicação, às vezes, se você é dono de uma empresa e não está tendo resultado negativo, vai lá, se comunica hoje ainda de forma diferente com o seu funcionário, fala de forma mais clara, respeite o mapa mental dele. Talvez o mapa mental dele ele seja uma pessoa sinestésica, por exemplo, ele precisa de sentimento, então aperta a mão dele, fala alguma coisa positiva para ele, entenderam ou não? E aí você vai ver que ele vai produzir 10 vezes mais. O fato é que diante de tudo aquilo que você aprendeu durante a semana, certamente tem uma atitude, uma ação objetiva para ser tomada, certo? Vou repetir isso, outro pressuposto, quer aprender mais, quer agora caminhar, haja. A melhor forma de aprendizado é por meio da ação. Quando você agir, você deve buscar modelos de ação. Você precisa aprender algo chamado modelagem. Observe pessoas que estão à sua volta e histórias de outras pessoas. As pessoas que passaram por situações semelhantes à sua, certo? E vai lá e aprenda o tipo de atitude que essas pessoas tiveram. E não só com outras pessoas. Lembre-se, vou te falar algo muito importante agora. Pare alguns minutos, além de fazer as anotações que eu mencionei agora há pouco, quando terminar o programa, e você vai se lembrar, puxar na sua memória, você vai respirar profundamente, levantar o seu pescoço, certo? Porque isso ativa o seu campo visual para te trazer visões mentais. E lembre-se de bons momentos na sua vida onde você conseguiu vencer, onde você conseguiu ter bons resultados. E comece a observar quais foram as suas atitudes no momento em que você teve bons resultados, que te trouxe resultados positivos, que te trouxe vitória. E você vai
compreender que tipo de atitude você teve, que tipo de padrão de pensamento você teve e vai fazer algo chamado automodelagem. Você vai repetir os padrões de vitória, porque muitas vezes, por conta dos problemas do cotidiano, você pode abandonar o padrão de vitória e passar a viver o mapa da derrota. Então é necessário que a gente modele pessoas que passaram por situações semelhantes à nossa e que a gente também faça a nossa automodelagem, porque essa é a forma de nós vivermos o nosso melhor, expandir o que há de melhor em nós. Um ótimo final de semana para você. Deus te abençoe abundantemente.